Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, ao público presente, Sr. Vítor e à nossa funcionária Vanessa, que está a dar apoio à reunião. Esta é a nossa reunião número 12 de 2023 e eu passava a distribuir o resumo diário de tesouraria, do qual dou conhecimento aos senhores vereadores, com a indicação de que há um total de disponibilidades à data de ontem, 21/6/2023, de 1.406.290,60 €. Dava então início ao período antes da ordem do dia e antes ainda de passar a palavra aos senhores vereadores, queria apenas fazer referência ao falecimento da familiar de um dos nossos trabalhadores e prestar, em meu nome e da Câmara Municipal, as nossas sentidas condolências pelo falecimento da irmã do Sr. Nuno Ângelo. E feita esta nota inicial, dava então a palavra às senhoras vereadoras para dela fazerem uso. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, faz favor. Bom dia a todos, Sra. Presidente, Sr. Vereador, público presente na sala e funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Eu gostaria de colocar uma questão relacionada com os bombeiros, mas no sentido de saber se já há alguma conclusão em relação à elevada ausência na cerimónia de hastear da bandeira no 25 de Abril, 24 de 25 de Abril, tendo em conta que existia um procedimento nesse sentido para se apurar essa situação. E gostaria também de colocar a questão relacionada com a estrutura de comando, se mantém a mesma estrutura, portanto, apenas com o comandante, ou se houve alguma alteração em relação a essa situação, portanto, em termos do seu funcionamento. Isso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, tem a palavra. Muito bom dia a todos. Eu tenho aqui 3 questões e a primeira é em relação a uma sugestão do Clube Desportivo o Águias. Eu, na última reunião, pedi que me enviassem os planos de atividade. Efetivamente, enviaram-me. Eu estive a ler alguns e verifiquei que, no final, no plano de atividades dos Águias, é sugerido uma parceria com a Câmara para a construção de um campo de pádel ou para poderem ter acesso a essa atividade. A minha pergunta vai no sentido se a Câmara está interessada nessa parceria. A segunda pergunta tem a ver com... tive conhecimento que um grupo, nomeadamente o grupo das Sevilhanas, solicitou o espaço do Carril para efetuar um convívio e que lhe foram pedidos 250 € para fazer lá esse convívio. A ser verdade, eu pergunto, primeiro se é verdade e ao abrigo de que regulamento é que pedem esses 250 €. E a terceira tem a ver também com os trabalhadores com 30 anos de carreira que, neste momento, ao abrigo de uma lei recente, têm direito a um aumento e eu tive conhecimento que só um dos trabalhadores da Câmara é que teve já esse aumento. Se os outros estão em processo ou se não vão ter esse aumento. E é só. Muito bem, muito obrigada, senhores vereadores. Bom, então procurava responder às vossas questões. Relativamente à primeira questão do senhor vereador João Pedro Arraiolos, nós, na sequência da cerimónia do 25 de Abril, do hastear da bandeira e da convocatória que foi feita de formatura para os bombeiros nessa cerimónia, e dada um conjunto de ausências que verificámos, bastante significativo,
fizemos diligências no sentido que o Comando solicitasse justificação a todos os bombeiros faltosos. Neste momento, recebemos um conjunto de justificações das ausências. Algumas delas foram imediatamente tomadas em consideração, porque referem-se a bombeiros que estavam ou de férias, ou de folga, ou noutras circunstâncias que foram consideradas razoáveis e, portanto, justificativas da sua ausência. Relativamente às outras justificações, está a ser elaborado um relatório para dar sequência relativamente às ausências que não estão justificadas, no sentido de ser, em primeiro lugar, apreciado depois pelo Executivo e, eventualmente, ser aplicada uma penalização, neste caso de falta injustificada, relativamente a essa obrigação que os bombeiros profissionais tinham naquela cerimónia. Relativamente à estrutura de comando, ela mantém-se apenas com o comandante. Como o Sr. Vereador sabe, os bombeiros profissionais, neste caso os corpos mistos detidos pelos municípios, têm ou deveriam ter um estatuto próprio relativamente ao seu corpo de bombeiros. Na sequência de um conjunto de dificuldades que têm sido colocadas quanto à administração por parte dos municípios destes corpos de bombeiros, têm sido desenvolvidos ao nível da Associação Nacional de Municípios, sobretudo na sua secção de municípios com bombeiros municipais, um trabalho de retomar uma proposta que já tinha sido apresentada, julgo que em 2018 ou 2019, no sentido de se criar um estatuto próprio do bombeiro municipal. Eu estive a semana passada em Coimbra numa dessas reuniões, foi apresentado um documento preliminar. O documento ainda assim comporta um conjunto de dúvidas que estão a ser agora dirimidas por cada um dos municípios e depois, no dia 14 de julho, voltaremos a reunir com o propósito de fechar esse documento e de o apresentar ao Governo. Na falta dele, o que tem acontecido é que o nosso Corpo de Bombeiros, à semelhança de outros corpos de bombeiros municipais, têm tido comissões de serviço para exercício de funções de comando de bombeiros que não têm a qualificação necessária para poderem aceder a esta condição, dado que a legislação veio introduzir a necessidade dos comandantes de bombeiros serem, dentre outras coisas, serem licenciados. Como também deve saber, esta situação não está regulamentada e, portanto, há um conjunto de entendimentos que, quando os corpos de bombeiros não têm condições, desde logo, de entre os seus elementos, para preencher estes requisitos, está aceite a possibilidade de serem designados outros bombeiros que não tenham esses requisitos e que exerçam o cargo em comissão de serviço. Na minha apreciação e naquilo que tem sido a apreciação do que se tem vindo a passar com o Corpo de Bombeiros desde a minha entrada em funções, eu considero que a situação no Corpo de Bombeiros não é de todo a desejável. E, portanto, tem havido um conjunto de peripécias, de situações menos bem explicadas, de atitudes muito dificilmente compreensíveis dentro de um corpo de bombeiros que se cria coeso, unido e com capacidade de levar por diante as missões difíceis que tem, e isto não se tem passado. Não se tem passado, tomou-se medidas, como sabe, até por sugestão do próprio comandante, e é nessa sequência de considerar que nós temos que substancialmente melhorar a situação que temos atualmente, que o município está a ponderar, em conjugação com o atual comandante, a possibilidade de lançarmos um concurso para provermos o cargo de comandante dos bombeiros municipais de Alpiarça. Temos um problema jurídico, para além de todas as outras dificuldades, dado que o município, com os constrangimentos que tem em termos orçamentais, por ser um município pequeno designadamente, qualquer concurso para prover este lugar por esta via determina que o futuro comandante tenha uma remuneração ao nível de chefe de divisão,
o que significa que nós não temos divisões no nosso município, o que significa que, eventualmente, até, pelo menos para aquilo que nós percebemos, que terá um vencimento superior ao dos vereadores, mas isso é o que decorre da lei, o que significa, e não há problema nenhum que assim seja, a não ser o facto de nós termos que integrar no nosso orçamento essa obrigação. Mas temos um problema jurídico que não é esse é um problema financeiro que teremos que ultrapassar, temos um problema jurídico que é, de acordo com aquilo que é a legislação atual, os corpos de bombeiros com menos de 50 elementos, segundo o que me foi dado conhecimento, não têm previsto quadro de comando, o que significa que, sendo nós obrigados a abrir concurso para comandante, e não está previsto um quadro de comando para o Corpo de Bombeiros, há aqui um contrassenso, que é como é que nós conseguimos abrir o concurso se é para um quadro de comando e nós não temos esse quadro. Estamos a tentar ultrapassar essa circunstância de modo a conseguirmos avançar com a reestruturação do Corpo de Bombeiros, que é aquilo que eu acho que deve ser feito nesta altura para evitarmos algumas outras situações problemáticas. A par disto, também estamos a procurar dotar os bombeiros de novos meios e de melhorar substancialmente aqueles que hoje existem, dado que uma boa parte deles têm muitos anos de serviço e estão em muito más condições e, designadamente, quanto às ambulâncias, é urgente substituí-las. Senhora Vereadora, relativamente à sugestão do Clube Desportivo Os Águias e o que tem nos planos de atividades, o município está a ponderar não só essa sugestão, mas um conjunto de mais 2 ou 3, são 2, sugestões relativamente a esta matéria, porque nos foram apresentados mais 2 projetos que prevêem investimento e, portanto, nós estamos a analisar as várias propostas que temos para perceber exatamente qual delas é que melhor se adequa às nossas necessidades e, sobretudo, às nossas possibilidades. Relativamente à questão que coloca a seguir do Grupo de Sevilhanas, eu não tenho conhecimento, os meus vereadores estão aqui ao lado, não têm conhecimento absolutamente nenhum da solicitação do espaço do Carril para efetuar convívios, nem da solicitação de pagamento de qualquer quantia. Portanto, desconheço, vou procurar perceber se a senhora vereadora puder adiantar a quem é que este pedido foi enviado ou quem é que o terá respondido, para eventualmente nós podermos confirmar o que é que se passou. Relativamente à última questão, trabalhadores com 30 anos de carreira, eu estranho que apenas um dos trabalhadores que esteja nas condições que a lei determina tenha tido aumento. A indicação, naturalmente, que é dada aos serviços é para que se cumpra a lei cumpre-se relativamente a todos os trabalhadores, assim tem sido desde sempre, julgo eu, não vejo que haja outra possibilidade e, portanto, se há aqui alguma falha, eventualmente pode ter a ver com algum outro requisito que a lei preveja e que não esteja cumprido, ou então os outros trabalhadores que têm o mesmo tempo de serviço terão sido aumentados e, eventualmente, receberão isso neste recibo de vencimento. Não lhe consigo dizer, aquilo que lhe posso garantir é que a indicação que o serviço tem é para cumprir a legislação em vigor e, portanto, sempre que há determinação ao abrigo da lei, seja de aumentos, seja de incorporação de subsídios, seja da verificação de quaisquer outros direitos, eles são escrupulosamente cumpridos pelo município. É essa a indicação que temos dado aos serviços. Muito bem. Chegados aqui, então, eu julgo que podíamos concluir este período antes da ordem do dia. Não sei se os senhores vereadores querem fazer mais alguma consideração, alguma questão. E assim sendo, eu passava à nossa ordem do dia. O ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 1 de junho de 2023, foi a reunião número 11 de 2023, que vem para deliberação, e eu dava a palavra aos senhores e aos senhores vereadores para fazerem as vossas intervenções. Não sei se alguém tem, senhora vereadora? Só que é um pormenor. Vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor. Então, só que no início, há um dia do mês de junho que eu poderia ao primeiro dia ou no primeiro dia.
Não há mais nada. Não há mais nada. Muito bem. Mais ninguém quer fazer nenhuma intervenção. Eu ponho então a proposta data à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 da Ordem de Trabalhos é o concurso público número 1, 2023, CCE, aquisição e instalação de equipamentos para biorresíduos e comunicação, divulgação e sensibilização do projeto de recolha bio, que vem para ratificação. Eu aqui queria, antes de dar a palavra aos senhores vereadores, queria dar uma pequena nota. A minha proposta é que este ponto seja retirado. Nós, na sequência da abertura da atribuição de financiamento para este efeito e do lançamento do acordo quadro, nessa sequência viemos a perceber que houve um conjunto de municípios que não responderam atempadamente a este concurso e, portanto, nem sequer houve comunicação ao nível da comunidade intermunicipal, dado que o acordo quadro foi aberto por parte da comunidade intermunicipal, ou seria essa a intenção. Não houve comunicação de intenção de aderir a ele ou não. E, portanto, nós, que já tínhamos feito essa comunicação, tanto que agora trazíamos aqui já as peças para aprovar e para enviar para a comunidade, não fomos um dos casos, de qualquer forma. Entretanto, a comunidade intermunicipal notificou-nos, digamos assim, a todos os municípios, de que o concurso, para efeitos de lançamento do acordo quadro, neste âmbito, ainda se aguardavam informações de vários municípios, mesmo a lançar o concurso nas próximas semanas e com tudo a correr bem, sem qualquer pedido de esclarecimento ou reclamação, mas porque corria tudo bem, o prazo começa a tornar-se muito apertado para efeitos da execução das candidaturas, que terminam a 31 de outubro de 2023, e, portanto, neste momento, com a falta de deliberações e com possíveis alterações de lotes, corria-se o risco de não conseguir fechar o concurso em tempo útil para executar as candidaturas e, portanto, poder vir-se a perder o financiamento. Assim, considerou-se que era mais vantajoso os municípios e as entidades avançarem, os municípios e as entidades, neste caso estamos a falar também da Ecolsíria, avançarem por si só, cada um fazer a sua candidatura e portanto, neste sentido, ainda ontem voltámos a esclarecer esta situação e o que nos foi transmitido pela comunidade, dos serviços da comunidade, foi que, de facto, teria ficado, depois contacto com todos os municípios, teria ficado definitivamente estabelecido que cada município avançaria sozinho, ficando assim extinto o acordo quadro. E, portanto, neste sentido, eu tenho para vosso conhecimento a informação interna do Serviço de Aprovisionamento e Contratação, no sentido de se propor a revogação da decisão de contratar. E, portanto, nós temos as coisas preparadas para avançarmos num concurso autónomo. Vamos nós apresentar até porque o financiamento é na ordem dos 30 e qualquer coisa mil euros, 35, 32, por aí, e que nós naturalmente não vamos desperdiçar e, portanto, temos as coisas em ordem para fazermos o concurso autonomamente e é isso que vamos fazer. E, portanto, o que eu vos propunha, se aceitassem, era que nós retirássemos este ponto e sobre esta consideração avançasse a proposta de revogação da decisão de contratar, de modo a que nós possamos, a partir daqui, desenvolver o concurso autonomamente. Tem a palavra, senhores vereadores. Não. Pronto. Então, não havendo qualquer questão ou oposição a esta sugestão, aquilo que se propõe é que se vote a revogação da decisão de contratar com base na argumentação que eu aqui referi, de modo a que o município possa desenvolver o procedimento no sentido de fazer a candidatura autonomamente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da ordem de trabalhos é a assinatura do auto de transferência da ARS LVT 007-2023, que vem para ratificação. Eu vou abrir aqui o ponto, se me permitem.
Como sabem, tem estado a decorrer o processo de transferência de competências o que remanescia no âmbito da educação, da ação social e da saúde. O município de Alpiarça fez, simultaneamente com os outros municípios, a nova transferência de competências da educação. E relativamente às da ação social e da saúde, a da ação social também foi logo inicialmente, essas competências transitaram inicialmente, nós reunimos um conjunto de condições e, portanto, havia condições para iniciarmos imediatamente as nossas novas responsabilidades, o que tem vindo a acontecer. E relativamente à saúde, houve um período de protelamento desta decisão da transferência de competências, dado que a situação que estava definida para o município de Alpiarça não estava completamente clara e transparente e, portanto, isto implicava que o município tivesse necessidade de dirimir algumas questões com a ARS, esclarecendo-as desde logo. E, portanto, ultrapassadas essas questões, que têm a ver, sobretudo, com a transferência da responsabilidade sobre a manutenção do edifício e com a transferência de recursos humanos na área dos assistentes operacionais, esclarecidas essas circunstâncias e essas situações, todas as outras eram relativamente claras e, portanto, sem grandes alterações ou sem nenhuma alteração relativamente ao que se passa com outros municípios e, sobretudo, com os valores atribuídos relativamente ao pacote financeiro da transferência de competências, definidos também já de acordo com o que estava estipulado em lei e, portanto, foi possível ultrapassar estas questões, como digo, e assinar esta autotransferência de competências. Ele vem exatamente para ratificação e nós estamos já agora não tem diretamente a ver com a transferência de competências, mas tem no sentido em que sem a transferência de competências seria inviável nós desenvolvermos qualquer tipo de procedimento para uma candidatura à PRR e, portanto, estando firmada a transferência de competências, este concurso e esta candidatura já é possível. Aproveitava para informar que o aviso relativamente à candidatura ao PRR para a construção do novo centro de saúde já saiu e que o município está a preparar todos os elementos necessários a fazer essa candidatura, aliás, até porque o município de Alpiarça consta do aviso que saiu, tal como tinha sido dito, e, portanto, nós estamos neste momento a desenvolver os procedimentos necessários à realização do estudo prévio, portanto, do projeto relativamente ao centro de saúde e coligir toda a informação no sentido de podermos apresentar a candidatura o mais rapidamente possível. Assim sendo, eu ponho à discussão este ponto, aliás, já agora fazer também referência que na documentação que consta das pastas dos senhores vereadores, consta naturalmente o auto de transferência de competências, com a indicação das verbas, das responsabilidades que são transferidas, dos timings, etc., e das outras condições de transferência de competências, e, portanto, julgo que tem toda a informação relevante para esta questão. Muito obrigada. Eu dava a palavra ao Sr. Vereador. Por favor. Portanto, em relação a este ponto, em primeiro lugar, gostaria de dizer que a última cláusula do auto, a sua entrada em vigor só terá efeitos após uma ratificação da Câmara e da Assembleia Municipal, que não me parece que haja necessidade desta ratificação. Dizer que a Sra. Presidente assinou o documento no dia 11 de maio e nós já tivemos 2 reuniões depois desta mesma data e que, tendo em conta até a não eficácia do próprio auto, sem isso passar pela Câmara e pela Assembleia Municipal, acho muito pouco justificável a urgência com que foi, portanto, assumido esta transferência de competências e o esvaziar da competência do órgão Câmara Municipal
na discussão do próprio documento. Parece-me que não tem eficácia, só se justifica com alguma pressão que eu penso não aceitável em relação aos municípios, se aceitar este auto de transferências, não poderá haver candidatura ao centro de saúde ou ao novo centro de saúde, que me parece que não se deve aceitar esse tipo de condicionamento em relação à ação de cada um dos municípios, e depois também a própria lei diz que, em termos de ratificação, que deve ser na reunião de Câmara imediatamente a seguir, e não propriamente à terceira reunião depois da data. Pelo que, para além do próprio processo em si, que já tivemos a oportunidade de manifestar a nossa posição desta transferência de tarefas e não de competências que é feita e que em nada irá beneficiar os municípios em relação a esta gestão destas responsabilidades da Administração Central, e que não estamos de acordo com o processo e também com a forma como foi efetuado, pelo que iremos votar contra isso. Muito bem, Sr. Vereador, só fazer aqui uma referência já agora. Este processo não foi resolvido com pressão nenhuma, até porque esta questão da transferência de competências tem-se vindo a pôr e tem vindo a ser dirimida entre a Câmara e entre o município e a ARS há meses, há muitos meses. E já tivemos o envio de vários autos, de várias propostas de auto que foram recusadas porque não estavam de acordo com aquilo que eram as nossas perspectivas, porque tinham erros grosseiros no seu conteúdo, porque tratavam a questão do edifício de uma forma, para nós, incomportável, dado que não resolviam, nem faziam transferência jurídica do próprio edifício. Houve demarches da parte da ARS no sentido de procurar uma solução, portanto, da parte deles, antes de nos transferirem as responsabilidades. Foram feitas alterações relativamente ao teor do auto e, portanto, isto não foi esta transferência de competências. Aliás, como se tem verificado um pouco por todo o país nesta área da saúde, as transferências de competências, esta em concreto, não tem sido, de facto, a mais rápida comparativamente com outras situações. E, portanto, há municípios que ainda não fizeram a transferência de competências, há outros municípios que já a fizeram logo desde o início. No nosso caso, nós temos vindo num processo negocial ao longo dos últimos meses e, portanto, não se trata de pressão relativamente a esta situação. É exato que, das duas uma, ou nós não recebíamos a transferência de competências, isto é a realidade, obviamente não a recebemos sem ter todas as questões ultrapassadas, mas a verdade é esta: ou nós não recebemos a transferência de competências e deixamos do lado da ARS a responsabilidade de fazer candidaturas, neste caso a fundos comunitários e muito mais especificamente ao PRR, coisa que sabemos que não se vai verificar, ou conseguimos fechar um documento que seja aceitável para ambas as partes, que foi o que nós consideramos, que defende, neste caso, dentro dos constrangimentos daquilo que é a legislação relativamente à transferência de competências, nós entendemos que estão asseguradas as responsabilidades da Câmara e, nesse sentido, isto permite que seja o município a desenvolver todos os procedimentos no sentido de apresentar as candidaturas, que são candidaturas, como toda a gente sabe, têm prazos de execução muitíssimo apertados e todo este procedimento, quanto mais tarde começar, mais inviável se torna. E, portanto, todos os municípios que saíram agora no aviso e que estão na iminência de fazer as suas candidaturas têm a obrigação de executar as obras que se vão propor a fazer até ao final do ano de 2026. O que, como os seus vereadores sabem, não são estranhos a estes processos, entre fazer projetos, lançar concursos, haver, digamos que um bom
um bom caminho relativamente ao concurso, sem reclamações, sem impugnações, sem questões que tenham que ser decididas juridicamente ou judicialmente, e, portanto, todo este processo até ao início da obra é um processo longo e, portanto, nós também quisemos acautelar por essa via, depois de discutirmos exaustivamente o documento, quisemos acautelar por essa via os interesses da população e é isso que estamos a fazer. Já agora aproveitava, não tem exatamente a ver com este ponto, eu ponho já à votação, mas para informar os senhores vereadores de que o visto do Tribunal de Contas relativamente à obra do quartel da GNR já chegou e, portanto, nós vamos dar início à obra dentro de dias. A situação está perfeitamente determinada do ponto de vista da sua legalidade e, portanto, a empresa entrará na montagem do estaleiro e no início da obra nos próximos dias. Muito bem. Então, relativamente a esta questão, trata-se da ratificação do auto de transferência de competências na área da saúde para o município de Alpiarça e eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores da CDU. O ponto 4 é a minuta de protocolo de cooperação celebrada entre o município de Alpiarça e a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Alpiarça, que vem também para deliberação. A minuta consta, não tem nenhuma divergência ou não tem grandes alterações relativamente àquilo que tem sido prática fazer e, portanto, a proposta é que a Câmara delibera aprovar a minuta de protocolo de cooperação celebrada entre o município e a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Alpiarça, conforme o documento que está anexo e que os senhores vereadores têm na sua posse. O município, como sabem, dispõe de um corpo de bombeiros que tem como missão prestar socorro às populações, em concreto no âmbito dos planos de combate a incêndios também. Tem vindo a integrar o dispositivo especial de combate a incêndios rurais com equipas de combate a incêndios e equipas logísticas de apoio ao combate, compostas por operacionais preparados para uma intervenção imediata no domínio da extinção dos incêndios florestais, bem como para garantir as operações de rescaldo e vigilância ativa. E, portanto, esta participação no DECIR continua, naturalmente, e ao abrigo destas responsabilidades que o Corpo de Bombeiros tem e do facto de ter uma associação cultural, desportiva e de beneficência dos próprios bombeiros, que se considerou apoiar por essa via a sua atividade. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Senhor vereador, se faz favor. Portanto, este é um procedimento que nós consideramos como estando devidamente enquadrado. Aliás, é um procedimento que já vinha sendo feito em termos de normalizar aquilo que é a transferência de verbas relacionadas com a ação dos ECINs e dos ELACs durante o período dos fogos, pelo que iremos votar a favor. Muito bem, então eu punha o documento à votação. Protocolo de cooperação celebrado entre o município de Alpiarça e a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é a proposta de nomeação da Comissão de Vistorias. Os senhores vereadores também têm na vossa documentação, toda a informação relativamente a este ponto. O que se propõe é que a Câmara, ao abrigo do disposto no rejoé e de mais legislação conexa, aprove a nova constituição da Comissão para a realização de vistorias, auditorias ou inspeções a integrar pelos seguintes elementos. Os membros efetivos são a senhora engenheira Carla Isabel Pereira Mendes da Cunha, técnica superior de engenharia, a senhora arquiteta Filipa Isabel Gabriel Cláudio, técnica superior de arquitetura, e o senhor Tiago Samuel Santo Hortelão, que é fiscal. Os membros suplentes,
o Sr. Arquiteto Artur Guilherme Sampaio Costa Alves de Cabreira, que é técnico superior de arquitetura, e o Sr. Engenheiro Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate, que é engenheiro civil e é o dirigente da unidade. Mais se propõe que se determine que para a realização das vistorias supramencionadas e sempre que a legislação específica assim o exija, possam também ser convocados outros técnicos municipais e ou outras entidades externas ao município, e, portanto, sempre que isso se justifique. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Faz favor, senhor vereador João Pedro Real. Portanto, isto é uma obrigatoriedade da Câmara até para que possa haver o funcionamento em termos do acompanhamento do pedido de licenciamento e de outras situações necessárias, pelo que não há qualquer dúvida em termos desta formalidade, tendo em conta também que esta comissão tem que ser composta por técnicos e, devido à dimensão do município, também não abundam em termos de escolha, pelo que não temos qualquer objeção em relação à proposta. Muito bem. De qualquer modo, há aqui algumas alterações, pelo menos a introdução ao nível dos membros efetivos de uma técnica superior de arquitetura, que é recentemente funcionário do município, e, portanto, o fiscal, mas o fiscal também é um funcionário novo, mas vem substituir outro que também já era fiscal. Portanto, o fiscal já aqui estava, não havia... Muito bem. Então, assim sendo, eu punho ao ponto à votação, relativamente à proposta de nomeação da Comissão de Vistorias. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 da Ordem de Trabalhos é a proposta de prestação de contas consolidadas do ano 2022, que vem também para deliberação. Deixa-me cá ver onde é que eu encontro aqui o ponto 6. Buscar. Muito bem. Este também é um procedimento normal e obrigatório da parte do município, portanto o órgão executivo tem a competência de aprovar a prestação de contas consolidadas de modo a submetê-la à apreciação da Assembleia Municipal, neste caso o órgão deliberativo. Em 2023, as contas consolidadas de 2022 devem ser apreciadas e aprovadas, naturalmente, de modo a serem submetidas ao Tribunal de Contas até ao final do corrente mês. Fazer aqui uma pequena súmula, o balanço apresenta um valor total de balanço, que tem aqui também uma frase repetida, no valor de 64.081.610,91 €, com um património líquido de 56.351.388,24 € e um passivo de 7.730.222,67 €. A demonstração de resultados apresenta um valor de gastos de 9.537.780,46 € e de rendimentos de 9.971.748,78 €, o que faz com que o resultado líquido positivo seja no valor de 433.968,32 €. E, portanto, propõe-se submeter. Os fluxos de caixa apresentam uma variação de 908.960,07 €. O desempenho orçamental apresentou um valor de receita de 11.170.075,75 € e despesa de 9.696.918,71 €. Assim sendo, tendo em consideração estas competências em matéria de aprovação dos documentos de prestação de contas, o que se propõe é aprovar estas contas consolidadas e submeter, nos termos da lei, à apreciação da Assembleia Municipal. O documento de prestação de contas também está na pasta dos senhores vereadores e, portanto, eu estou disponível para alguma questão ou alguma sugestão que queiram fazer. Muito obrigada. Senhor vereador, faz favor. Portanto, em relação às contas em si, não há grandes dúvidas, até porque não há grande influência
ou a grande diferença entre aquilo que são as contas, a prestação de contas do município e a prestação de contas consolidadas, tendo em conta também a dimensão do impacto das diversas entidades nessas mesmas contas e portanto, em relação à Agroalpiarça, que foi apurado um prejuízo de 10 mil euros, não é significativo, e nas contas propriamente ditas não há grandes dúvidas. Portanto, o que eu gostaria de colocar aqui uma série de questões tem a ver com aquilo que tive agora acesso, que foi o relatório da Agroalpiarça, em que já vinha falando há algum tempo sobre este mesmo relatório, desde a situação em que houve a transferência dessa verba em relação ao prejuízo dos 10 mil euros, e penso que noutra altura também já tinha falado sobre isso, e portanto aí gostaria de colocar aqui algumas questões que me parecem pertinentes. Em primeiro lugar, no relatório é referido que houve 2 elementos de órgãos sociais, um por demissão, outro por falecimento, que saíram se essa situação foi colmatada ou se mantém com os mesmos órgãos sociais que foram eleitos. Mas a questão principal tem a ver com os próprios resultados que foram apurados. Nós, ao longo do tempo em que eu estive à frente da Agroalpiarça, procedemos à venda de uvas de uma área que depois acabou por ser substituída na ordem dos 7 hectares, que dava ali uma receita de 30, 40, 41, 42 mil euros por ano, tanto 100, 120 toneladas em vários anos. Portanto, e vem referido no relatório que a venda das uvas, portanto, a não produção de vinho, gerou um acréscimo de tesouraria de 98 mil euros. Portanto, eu gostaria de questionar, em relação àquilo que sobra da restante vinha, que portanto, estamos a falar de cerca de 40 hectares, qual é que foi a quantidade de uva que foi vendida e o preço a que foi vendida essa mesma uva, que me parece um valor reduzido em relação à área que foi vendida neste caso. Gostaria também de questionar se, tendo em conta que o impacto maior nas contas, já que houve um aumento de receita de 15 mil euros e uma diminuição de um conjunto de despesas, quer nas despesas com pessoal, fornecimentos e serviços externos, e o impacto teve a ver com a variação de existências em relação àquilo que existia no início do ano e aquilo que existia no final do ano, na ordem dos 150 mil euros. Pelo que também gostaria de questionar se o preço a que foi avaliado o estoque no final de 2021 foi igual ao preço que foi avaliado o estoque no final de 2022, ou o preço por litro de vinho em relação ao branco, ou tinta, as diversas, ou se houve alguma variação em relação a essa existência, portanto, num ano e no outro. Portanto, e por último, gostaria também de perguntar se existe já algum futuro definido para a Agroalpiarça, se não, em relação àquilo que tem sido o caminho até aqui, portanto, e saber qual é que é o destino da Agroalpiarça em relação àquilo que é a sua continuidade ou não disso. Sr. Vereador, não sei se quer fazer... Não. Muito bem. Então, relativamente a esta questão, relativamente à primeira questão, no que diz respeito aos órgãos sociais, o Sr. Vereador pergunta, com a saída dos 2 elementos, um por falecimento e outro por demissão, se se colmatou esta situação. Não se colmatou, porque não se pode colmatar, ou seja, estas pessoas eram cooperantes desta cooperativa, tinham as suas respectivas cotas, não delegaram em ninguém, ou seja, o que faleceu não se apresentou a ninguém em sua representação para dar continuidade à sua presença enquanto cooperante, e relativamente ao elemento que apresentou a sua demissão, e que a sua saída, digamos assim, de associado de cooperante da cooperativa,
também não indicou ninguém para a sua cota, tendo a sua cota revertido para integrar na cota dos outros cooperantes, uma vez que não foi indicado ninguém para ficar com ela. E, portanto, a pessoa desistiu, digamos assim, da sua cota. Foi referido, inclusivamente, a pessoa que optou por sair tinha indicado uma pessoa em sua representação, essa pessoa deixou de estar em sua representação, naturalmente porque ele deixou de ter a sua cota, por sua iniciativa, naturalmente. Relativamente à venda das uvas e relativamente ao preço e à quantidade do remanescente, eu já pedi ao Sr. Vereador que desse essa indicação, se ele a tiver aqui, se não tiver... Não vou exata, mas acho que foram 44 cêntimos quilo, mas tenho aqui, depois mando a informação exata. E quilos e tudo. Relativamente ao preço em que foi avaliado o estoque foi avaliado exatamente no mesmo preço, que tinha sido, no mesmo valor, que tinha sido nos últimos anos. A diferença é que há menos estoque, uma vez que ele foi sendo vendido e não foi sendo reposto, sobretudo em quantidade de vinho, uma vez que foi sendo vendido e não foi sendo reposto, uma vez que não se fez a vindima e não se fez produção. Relativamente à questão do futuro da Agroalpiarça, nós tínhamos já em preparação um documento para trazer, não foi possível trazer esta reunião de Câmara, eu conto levá-lo à próxima reunião de Câmara. Nós estamos a trabalhar, como aliás fizemos referência, com base quer na última indicação do Tribunal de Contas a quando da apreciação da conta de gerência 2017, quer com base na legislação em vigor. Nós estamos a trabalhar com o ROC e com a POC Alentejo, que é quem nos dá apoio nas questões financeiras. Estamos a trabalhar na elaboração exatamente de um relatório por parte destas entidades que nos permita fazer uma proposta para trazer à Câmara. Julgo que teremos o relatório pronto nos próximos dias, é essa pelo menos a indicação que tivemos da POC Alentejo, dado que alguns elementos também foram sendo solicitados e foram sendo enviados ao longo deste tempo, e, portanto, eu conto trazer uma proposta concreta relativamente a esta situação, sendo certo que nós, o caminho será seguramente aquele que se considere que é o que melhor defende o interesse do município, e tendo em consideração todas as contingências, desde logo os trabalhadores e os ativos desta cooperativa, tendo em conta essas situações. E, portanto, aquilo que se optar por fazer seguramente será aquilo que melhor serve o interesse do município de Alpiarça. Não sei se consegui responder às perguntas. Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação àquilo que o Sr. Vereador me disse, estamos a calcular cerca de 5 toneladas por hectare, mais ou menos, em termos de produção, que me parece também uma baixa produção, ou possivelmente, portanto, não sei se foram salvaguardados todos os procedimentos em relação a que a produção fosse uma produção normal em relação àquilo que seria também o interesse, penso eu, da Agroalpiarça em termos da sua prossecução. Pelo que, por todas estas contingências e divergências em relação a este procedimento, nós iremos votar contra. Já agora só para esclarecer, o interesse da Agroalpiarça é servir o interesse do município, porque é para isso exatamente que ela existe. A Agroalpiarça não tem, ou não devia ter, interesses próprios, dado que ela é constituída quase na sua totalidade pelo município de Alpiarça. E, portanto, o seu objeto é servir o interesse do município de Alpiarça, na minha perspectiva. Só dizer que, relativamente a estas questões da produção, as vinhas foram tratadas, os processos, quer de poda, quer de enxertias, quer do que houve para fazer, foi feito exatamente nos mesmos moldes que foram feitos nos outros anos, foram feitos pelos mesmos funcionários, com a mesma contratação do mesmo tipo de mão de obra, quando ela não existia, por exemplo, para fazer determinado tipo de trabalhos específicos, e, portanto, todos os procedimentos foram garantidos exatamente da mesma forma, uma vez que é isso que também serve o interesse do próprio município.
Bem, assim sendo, eu punha o documento de prestação de contas relativamente ao ano de 2022 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores da CDU. Julgo que vamos para o ponto 7, exatamente. Portanto, o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de aprovação da versão final do regulamento e tabela geral de taxas do município de Alpiarça, que vem exatamente também para deliberação. O que se propõe é que, depois da consulta pública, depois de todo o processo, depois de todo o processo e de cumpridos todos os trâmites para a realização deste regulamento, o que se propõe é que se aprecie e se aprove a proposta de versão final do regulamento e tabela geral de taxas do município de Alpiarça e respectiva fundamentação económico-financeira, que vem anexo à proposta, e depois submeter a versão final deste regulamento à Assembleia Municipal. Dizer que todo este processo foi acompanhado naturalmente pela POC Alentejo e que veio e que sofreu todo o percurso e todos os trâmites obrigatórios e, portanto, finalmente consegue-se aprovar um regulamento e uma tabela geral de taxas do município atualizado e adequado à realidade, dado que o que tínhamos era bastante ultrapassado. Senhoras e senhores vereadores, têm a palavra. Se faz favor, senhor vereador. Portanto, em relação a este assunto, nós já tivemos a oportunidade de nos manifestar. Portanto, ele já veio à Câmara e foi agora para a consulta pública e vem na sua versão final. Iremos manter o sentido de voto, até pela própria complexidade e tecnicidade do próprio documento. E não nos conseguimos ter essa opinião totalmente fundamentada em relação àquilo que é o seu conteúdo, daí que iremos manter o voto de abstenção. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha o documento à votação. É a proposta de aprovação da versão final do regulamento e tabela geral de taxas do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores da CDU. Passamos ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, é a proposta de atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade para o ano 2023, que é pago aos funcionários do município, aos trabalhadores do município. A lei estabelece um regime de suplemento remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade. E, portanto, este subsídio, digamos assim, este suplemento obedece a um conjunto de requisitos que estão fixados na lei que o determina. Foram apurados os encargos para 2023 com a aplicação do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores e foi solicitado parecer ao sindicato representante dos trabalhadores e à entidade responsável pela segurança, higiene e saúde no trabalho que presta serviço da Câmara Municipal. Assim sendo, a proposta vai no sentido de se aprovar a atribuição do suplemento a 27 trabalhadores em regime permanente e a 7 trabalhadores em regime pontual da Carreira Geral de Assistente Operacional, da Unidade Orgânica de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, que estão atualmente em funções, cujos postos de trabalho se enquadram nas áreas funcionais da competência do município indicados no artigo que os regula. Determinar que o suplemento de penosidade e insalubridade possa ser igualmente atribuído a outros trabalhadores que, não estando abrangidos em termos anteriores, tenham que executar esporádica e ou temporariamente funções penosas ou insalubres em virtude das necessidades dos serviços a efetuar. Determinar que o suplemento de penosidade e insalubridade é aplicado no nível alto a todos os trabalhadores abrangidos, bem como aos que tenham que executar esporádica e ou temporariamente funções penosas ou insalubres em virtude da necessidade dos serviços, dada a impossibilidade prática de distinção dos níveis de funções considerados penosas e insalubres. Aprovar o valor do suplemento em 4,99 € para todos os trabalhadores abrangidos, bem como
que, em conformidade com a legislação em vigor, o mesmo não seja acumulável com outras prestações de idêntica natureza ou finalidade, independentemente da sua denominação. Definir que, nos termos da legislação em vigor, o suplemento remuneratório não é considerado para efeitos de cálculo dos subsídios de férias e de Natal, e determinar que o suplemento de penosidade e insalubridade seja aplicado com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023, dado que ele se refere a todo este ano. Na sequência desta proposta estão identificados o conjunto o número, neste caso, e as funções dos trabalhadores que se propõem que aufiram este suplemento. Tem a palavra aos senhores vereadores. Faz favor, Sr. Vereador João Pedro Real. Esta atribuição deste suplemento de penosidade e insalubridade, portanto, foi uma proposta do PCP na Assembleia da República e que foi aceita. Nós consideramos que foi uma implementação de justiça em relação aos trabalhadores também têm funções um pouco diferenciadas e mais penosas, digamos assim, em relação àquilo que é o seu dia-a-dia do desenvolvimento do seu trabalho, e consideramos justo esta atribuição, considerando também que todo o levantamento e o trabalho que foi desenvolvido pelos técnicos e pelas entidades que aqui estão referidas está de acordo também com aquilo que é a realidade e com o interesse também dos funcionários, iremos estar a favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha a proposta à votação, proposta de atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade para o ano 2023. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 9. O ponto 9 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de ratificação e aprovação de trabalhos complementares, revisão de preços e trabalhos amenos, na empreitada de requalificação da Escola EB23 secundária José Relvas de Alpiarça, que vem para deliberação. Há um conjunto de considerações que têm na documentação dos senhores e seus vereadores. Houve necessidade, ao longo da empreitada, que está na sua reta final, de proceder à realização de um conjunto de trabalhos complementares decorrentes de várias situações, todas elas, no nosso entendimento, enquadráveis legalmente, e, portanto, as opções que o município tomou em função da necessidade de realização destes trabalhos complementares estão vertidas no documento e na justificação que é apresentada. Está o quadro de trabalhos complementares também para consulta e para conhecimento dos senhores vereadores, que comporta também a revisão de preços e a incorporação, ou neste caso a retirada daquilo que são os valores de trabalhos amenos realizados. E, portanto, a proposta é que se ratifiquem os despachos de aprovação dos trabalhos complementares, aprovar a execução destes mesmos trabalhos, aprovar a minuta de contrato relativa aos trabalhos complementares, enviar o contrato relativo aos trabalhos complementares para fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas, ratificar o despacho de autorização relativa à revisão de preços ordinária, ratificar o despacho de autorização dos trabalhos amenos e de autorização dos TM1 e TM2, que são trabalhos amenos, e aprovar os TM3, que são também trabalhos amenos. Eu punha à consideração dos senhores vereadores. Senhor vereador, se faz favor. Em relação a este assunto, nós estamos aqui a analisar um documento entendemos nós, com bastante complexidade, tendo em conta que recebemos a documentação pelas 19 horas de terça-feira. Este documento tem 317 páginas, com um conjunto de trabalhos complementares e trabalhos amenos, e de decisões e ratificação de decisões, que algumas delas praticamente com um ano. E que, para nos salvaguardarmos em relação também à responsabilidade financeira e tendo em conta a dificuldade também que tivemos em analisar, não pondo em causa aquilo que
que é todo o documento e a sua importância, naturalmente, iremos votar contra. Muito bem, já agora referir, Sr. Vereador, os documentos comportam, designadamente ao nível dos trabalhos a mais, ou melhor, dos trabalhos complementares, aquilo que resulta, sobretudo, das ineficiências, quer que o próprio projeto tinha, quer que a própria análise que foi feita, então, veio a revelar. E, portanto, como podem constatar, há um conjunto de trabalhos complementares que resultam diretamente do facto de não se ter conseguido verificar a necessidade destes trabalhos logo em fase de realização do projeto. E, portanto, esta necessidade decorre, sobretudo, de um conjunto de ineficiências que se vieram a revelar mais tarde bastante penosas. O facto de virmos a acumular trabalhos complementares e, eventualmente, trabalhos a menos ao longo dos últimos meses tem exatamente a ver com isso. Nós estamos a chegar ao final da empreitada e, portanto, a necessidade de fazer a aprovação destes trabalhos e de submeter à fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas, digamos que indicava que seria, na nossa opinião, de bom senso, conjugar a maior parte destas situações, no sentido de elas de estarem todas colocadas e de poderem ser todas apreciadas pelo Tribunal em conjunto. Bom, assim sendo, eu punha ao ponto 9 à votação, é a proposta de ratificação e aprovação de trabalhos complementares, revisão de preços e trabalhos a menos, da empreitada de requalificação da Escola EB23 José Relvas, que vem para deliberação, nos termos em que eu referi, com o envio para o Tribunal de Contas para fiscalização sucessiva, inclusivamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com os votos contra dos senhores vereadores, por maioria, perdão, com os votos contra dos senhores vereadores da CDU. Ponto 10. A proposta de aprovação da minuta de caderno de encargos e programa de concurso para a Asta Pública para a alienação do prédio urbano, sito no número 44, na Avenida de Berna, em Lisboa, que vem para deliberação. Este assunto é um assunto que já é do conhecimento de todo o Executivo, no sentido em que esta proposta visa a criação de um caderno de encargos e de um programa de concurso para a Asta Pública, no sentido de proceder à alienação de um prédio sito na Avenida de Berna, em Lisboa, que é um dos elementos de um dos legados feitos ao município. O prédio, como se sabe, e é do conhecimento público, tem uma situação precária, muitíssimo precária, relativamente à sua segurança e à estabilidade daquela construção. Não tem vindo, nem foi objeto de obras de conservação suficientes e necessárias ao longo dos últimos anos que permitissem a sua manutenção em condições de poder albergar, desde logo de poder albergar inquilinos e de poder rentabilizar ou ser rentabilizado na sua utilização. Esta sua situação não é de todo ultrapassável com base no esforço financeiro do município, que não consegue, não é suficiente, aquilo que é o rendimento do prédio não é suficiente para poder custear as obras na dimensão que elas hoje são necessárias e, portanto, o município está obrigado a gerir os bens que têm à sua responsabilidade com um princípio de boa gestão do património público, de acordo com valores estabelecidos na legislação que obriga a que as entidades públicas que gerem estes bens ou bens de legados tenham que cumprir um conjunto de requisitos no sentido de administrarem diligentemente este património. O que nós temos tentado fazer ao longo dos últimos meses foi libertar dentro daquilo que era possível, dados os prazos dos contratos de arrendamento que estavam celebrados,
libertar dentro das nossas possibilidades e cumprindo os prazos dos contratos os arrendamentos que ainda existiam naquele prédio, de modo a que, colocando no mercado, mesmo que através de uma asta pública, de forma mais transparente possível e no sentido de o valorizar também o mais possível, de modo a que ele fosse mais apetecível e tivesse mais interesse para o potencial ou os potenciais compradores que venham a fazer propostas para a sua aquisição. Este documento que está proposto, ou os vários documentos que estão propostos, foram objeto de concertação com a Fundação José Relvas, que é o beneficiário último dos rendimentos destes legados, e, portanto, nós entendemos que é do interesse do município e também do interesse do beneficiário final destes rendimentos é que esta alienação seja possível e que depois, com o propósito de voltarmos a criar uma situação em que seja possível a Fundação voltar a ter rendimentos, virmos a investir o montante resultante desta alienação num outro ou outros imóveis que possam exatamente ter o mesmo propósito, que é serem rentáveis para que esse rendimento possa ser entregue ao seu beneficiário. Eu punha o ponto à discussão. Senhores vereadores, faz favor. Como disse o Sr. Presidente, e bem, este é um ponto extremamente sensível. Nós estamos a falar de um legado e de alienar um legado que foi legado, passa a redundância, à Câmara Municipal para que proceda à sua gestão e cujo apuramento do resultado líquido seria na altura para um asilo para velhos a criar, porque o testamento é anterior até à própria instituição José Relvas, Fundação José Relvas, e que, daquilo que eu tenho conhecimento, o próprio regulamento do conjunto de legados refere que não se pode alienar esse mesmo legado. Sendo assim, devido à complexidade daquilo que é proposto, só nos sentiríamos minimamente confortáveis com uma análise jurídica em relação a esta proposta que é aqui feita, que não faz parte desta documentação, que possivelmente terá sido feita, mas que a nós, vereadores, deixa-nos extremamente desconfortáveis em relação a uma tomada de decisão. E logo, em termos de uma análise prévia da sua discussão, não teremos que votar contra, tendo em conta essa situação, para além da própria proposta em si. Portanto, é uma proposta de alienação superior a 2 milhões de euros, 2.334.000 euros como base, em que não está minimamente descrito o próprio fim em relação a essa alienação. Nós, em tempos, portanto, estando a Fundação José Relvas de acordo com esta solução, salvo erro em 2018, apresentámos uma proposta que nos parecia extremamente favorável. Aliás, qual é que seria o nosso interesse em relação à solução proposta na altura, que seria uma cedência por 15 anos do próprio bem, mantendo sempre a Câmara Municipal a posse do bem, que me parece muito mais viável, e que, à data, nós, até este momento, a proposta seria de investimento por parte do concessionário, de investimento no prédio, e durante 2 anos manter o rendimento que o prédio trazia atrás, que é um rendimento baixo, na ordem dos 12, 13 mil euros ano, e a partir daí seriam
13 anos a 72 mil euros por ano. Se tivéssemos concretizado isso, já teria dado no rendimento na ordem dos 200 mil euros e nós também teríamos que entregar à Fundação o saldo positivo que trazíamos do legado, que na altura devia ser na ordem dos 250 mil euros em 2018, de resultado positivo, portanto que essa tinha sido a razão para que houvesse uma retenção de verbas em relação àquilo que era a necessidade urgente de intervenção no prédio, e passaram-se 5 anos praticamente, e essa urgência cada vez foi aumentando mais naturalmente. Portanto, foram considerados ou apelidados, ou fomos até apelidados de tudo e mais alguma coisa em relação àquilo que se propunha, no qual mantínhamos a gestão do bem, do qual garantíamos rendimento portanto, o bem mantinha sempre na posse do município, e agora já estão totalmente de acordo com esta solução, que poderemos analisar das mais variadas formas, até porque qual é que será o interesse de alguém fazer uma permuta e manter o mesmo rendimento que este prédio possivelmente teria no local onde está. Portanto, nós temos aqui um conjunto de situações com os quais não concordamos minimamente e que achamos que a própria proposta não está devidamente sustentada em relação àquilo que é o seu suporte jurídico disso. Então, fazer aqui alguns esclarecimentos já agora relativamente a esta questão. Em primeiro lugar, como sabem, existem vários legados que foram feitos ao município, tendo apenas e só uma coisa em comum. É que os seus rendimentos, os rendimentos que estes legados gerarem, devem ser entregues ou destinados à mesma entidade. A entidade hoje é a Fundação José Relvas, já foi instituição José Relvas, já foi apenas a indicação testamentária de asilo para velhos e, portanto, tem vindo a evoluir, tal como tem vindo a evoluir a realidade e a ordem jurídica. Que eu saiba, não existe nenhum outro regulamento a não ser o regulamento do legado de José de Mascarenhas Relvas. Há um regulamento apenas, nenhum dos outros legados tem regulamento próprio. Há um regulamento que diz que é o regulamento para a execução do testamento do Sr. José de Mascarenhas Relvas, que é aplicável, no nosso entendimento, a tudo o que resulta do legado de José de Mascarenhas Relvas, com as devidas adaptações, dado que o testamento é de 1929 e de lá até agora há um conjunto de interpretações, umas servem mais a umas entidades, outras servem mais a outras, mas a verdade é que há uma série de situações que têm evoluído por via daquilo que é a evolução normal do tempo e que não são hoje possíveis de garantir como estavam previstas em via testamentária. E que são conhecidas, julgo eu, penso dos senhores e das senhoras vereadoras. Relativamente a esta situação, dizer o seguinte: o valor base que está determinado, da ordem dos 2.400.000 euros, foi o valor encontrado com consulta a um perito acreditado junto da CMVM e, portanto, é um valor base para licitação. Não é necessariamente o valor da alienação. Este é o valor base sobre o qual incidirão propostas nos termos daquilo que é o próprio documento para a asta pública que está aqui na vossa posse. A proposta que o senhor vereador se refere, também está já agora, está estabelecido, quer no testamento de José Relvas, quer também no regulamento, e esta parte deve ser entendida, do meu ponto de vista, como aplicável a todos os rendimentos
venham eles de onde vierem, o que diz é que, e no caso do testamento de José Relvas, o que diz é que, e isso está aceite, pelo menos estava aceite até agora pelo próprio município, tanto assim é que nesta proposta que o Sr. Vereador refere, foi consultada a Fundação relativamente à sua aceitação ou não. Portanto, está assumido que o município, não obstante ser a entidade que administra os bens, deve consultar a Fundação para efeitos das decisões que pretende tomar relativamente a esses bens, dado que a Fundação é o beneficiário último. E aquilo que aconteceu, relativamente à proposta que o Sr. Vereador está a referir, é que, tanto quanto sei, não houve uma aceitação da parte da Fundação. As razões serão, obviamente, aquelas que a Fundação entender como justificativas deste aspecto. Agora, relativamente à retenção de verbas, com a intenção urgente de aplicar em obras ou em recuperação de prédios. Sr. Vereador, a retenção de verbas foi feita ao longo destes últimos anos e culminou com uma sentença judicial a obrigar o município a entregá-las, não essas só, mas todas as outras e as decorrentes de juros, à Fundação José Relvas. Essas verbas foram retidas com base naquilo que foi trazido para o processo, no entendimento de que elas não tinham obrigatoriedade de ser entregues à Fundação. Elas não foram retidas para fazer obras nenhumas, tanto que não se fizeram obras nenhumas, nem naquele prédio, nem nos outros todos dos legados. As pequenas reparações que foram sendo feitas, aliás, sistemáticas e a corrigir os mesmos erros, curiosamente, não foram nunca suficientes. Nós, neste momento, estamos a propor a alienação do prédio da Avenida de Berna, mas temos problemas gravíssimos com quer o prédio que temos em Campo de Ourique, quer o que temos na Amadora. Neste momento estamos a preparar uma intervenção no prédio da Amadora que está inviável do ponto de vista da salubridade, uma vez que estão a correr por dentro dos apartamentos águas sujas e, portanto, há ali um problema grave relativamente a esta questão. Já para não falar nas várias solicitações dos moradores de Campo de Ourique que nos têm vindo a reclamar um conjunto de obras, desde infiltrações, entradas de água nas caixas dos elevadores, etc., de larguíssimo espectro, e aquilo que existia em termos de conta dos legados aqui na Câmara nunca foi aplicado ao longo destes anos todos. Se houvesse essa vontade, não tinha sido entregue à Fundação, mas tinha sido aplicada em obras, coisa que não aconteceu. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que quem tivesse olhado para a situação do prédio da Avenida de Berna tivesse considerado possível que 200 ou 300 ou 400 ou 500 mil euros sequer chegassem para fazer as obras que o prédio precisa. Nem antes da crise, muito menos depois da crise. Portanto, não há, do meu ponto de vista e daquilo que foi a análise que nós fomos pedindo aos vários até serviços do município, não me parece que fosse viável o município fazer obras no prédio da Avenida de Berna sem ter que se endividar para o efeito. Porque estamos a falar de valores completamente diferentes daqueles que nós conseguiríamos arrecadar por mais tempo que tivéssemos a explorar aquelas rendas. Sendo certo que a maior parte das pessoas já teriam de ter saído porque o prédio não tem condições de segurança para elas estarem. E, portanto, nós aqui estamos a tomar uma decisão que também não é inédita, porque estes prédios que hoje são propriedade do município, ou são administrados pelo município, no âmbito dos legados, não são os prédios originais dos legados. Já foram outros. Os originais foram outros, que entretanto foram sendo vendidos ou que foram sendo permutados. Alguns deles foram vendidos a apartamento e outros foram permutados. E, portanto, estes prédios não são os prédios originais. E mais, estas vendas já se fizeram sem ser por asta pública. As vendas de apartamentos e de prédios dos legados que foram realizadas, foram todas realizadas sem asta pública nenhuma. E, portanto, não houve... Já foi há muitos anos, já foi... alguns deles houve vendas realizadas pelo engenheiro Raul Figueiredo,
houve vendas Se calhar enquadrado segundo... Não estou a pôr isso em causa. O que eu estou a dizer é que isto é uma opção. Eventualmente nós podíamos estar aqui a propor a alienação sem ser por curso à asta pública. Estabelecíamos um preço, encontrávamos um comprador e vendíamos. Aquilo que entretanto achamos que é potenciador do valor do prédio, porque essa é a nossa obrigação, é acrescentar valor, não é dissipar valor, é exatamente essa. O sentido, relativamente, e o Sr. Vereador perguntava, relativamente ao destino daquilo que for o produto desta alienação. O destino é exatamente esse, e eu julgo que resulta dos documentos que têm na vossa posse. O destino é exatamente o investimento, ao contrário daquilo que também já aconteceu, que foi alienar-se património, alienar-se bens dos legados e entregar-se o seu resultado à Fundação. Não é isso que está proposto, em dinheiro, não é isso que está proposto. O que está proposto é que seja feita a alienação com a obtenção do melhor preço possível e que o resultado desta alienação possa ser reinvestido em imobiliário, no sentido de continuar a permitir que ele gere rendimento, que é obrigatoriamente e depois sequencialmente entregue ao beneficiário que está determinado na lei. E, portanto, a minha proposta não é no sentido de dissipar património e arrecadar receitas, que é coisa que o município não pode fazer, não é no sentido de alienar o património e entregar o valor que venha daí a resultar diretamente à Fundação, é exatamente de o poder reinvestir noutro património imobiliário que possa continuar a gerar rendimento. É essa a proposta que está subjacente, sendo possível também, o que consta no caderno de encargos, sendo possível haver permuta de imóveis nesta situação e, portanto, para além do preço líquido, o potencial comprador ou quem esteja a fazer lances de licitação possa entregar o preço ou uma parte do preço e um imóvel avaliado que possa comportar o resto do valor. É esta a proposta e portanto, foi esta. Os documentos que estão hoje aqui presentes foram exatamente os que foram submetidos por consulta à Fundação José Relvas e só depois da sua anuência vem a este órgão. Eu não sei se tem mais alguma questão. Eu, relativamente então a esta questão, punha o ponto à votação. A proposta de aprovação da minuta de caderno de encargos e programa do concurso asta pública para a alienação do prédio urbano sítio no número 44 na Avenida de Berna, em Lisboa, que vem para deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores da CDU. Sim, claro que sim. O Sr. Vereador tem a palavra. Portanto, os vereadores da CDU votaram contra esta proposta, considerando que não está suficientemente fundamentada em termos jurídicos, bem como não está também explícito, ou suficientemente explícito, o destino em relação àquilo que o resultado da alienação disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Nós temos agora o ponto 11, que é a proposta de regulação de estacionamento na Travessa dos Moinhos, que vem para deliberação. Srs. Vereadores, a Travessa dos Moinhos é alvo de estacionamento não ordenado recorrentemente por parte dos vários condutores. Têm chegado ao município muitas reclamações sobre o estacionamento de viaturas em ambos os sentidos, impossibilitando a circulação das viaturas e, portanto, criando ali grandes constrangimentos. E portanto, é importante e é imperativo nós salvaguardarmos e regularmos o trânsito e o estacionamento nas ruas do município, como é, aliás, nossa obrigação. E, portanto, o que se propõe nesta proposta é que a Câmara Municipal, no uso das competências que a lei prevê, delibera a proposta de regulação do estacionamento na Travessa dos Moinhos conforme a informação técnica que se anexa. A informação está na posse dos senhores vereadores e resulta
resulta das reuniões sucessivas que o Conselho Municipal de Segurança tem realizado relativamente a esta e a outras matérias, naturalmente, eu penso que é perceptível o que está proposto. De qualquer maneira, fico disponível para os senhores vereadores colocarem alguma questão. Aquilo que está proposto, já agora fazer essa referência, é a colocação de um sinal vertical, estacionamento proibido, na Travessa dos Moinhos, após a bolsa de estacionamento longitudinal e no sentido da Rua Ricardo Durão para a Rua Manuel Paciência Gaspar, conforme a imagem que está anexa. Senhores vereadores, faz favor. Portanto, em relação a este assunto, nós, já que estamos há 1 ano e meio, parece-me que é a primeira vez que vem à Câmara, até porque evoca essa competência que deve estar subdelegado, ou não sei se está no Presidente ou no Vereador. Pelo que parece-me um assunto que é comum a uma série de situações em relação a outros arruamentos no nosso Conselho, e o conjunto de reclamações também que existem, e, portanto, sendo um assunto extremamente comum, portanto, a outras situações, achamos que tomar uma decisão em relação a um e não haver a mesma análise em relação a outros não faz muito sentido, daí queremos nos abster. Sr. Vereador, a gente está a avaliar todos, temos aqui tomando uma decisão relativamente a cada um de cada vez, ou seja, os assuntos que são colocados e os constrangimentos de trânsito que aparecem vão sendo considerados, a Comissão de Segurança vai se pronunciando sobre eles e as propostas vão vindo aqui. A gente só pode decidir um de cada vez. A seguir até temos mais outros para decidir. Por acaso até vêm vários. Não há de certeza que já houve colocações ou não colocações de estacionamento. Não tem, em termos de sentidos de trânsito ou proibição, não foram tomadas nenhumas decisões. Pontualmente foram tomadas decisões de colocação de espelhos ou de outro tipo de sinalética que visa facilitar alguma coisa. Este tipo de sinalética de proibição ou de ordenação do trânsito, que só pode circular num sentido ou em dois, ou como seja, são as primeiras propostas que vêm à Câmara. Faz favor, Sra. Vereadora. Eu já agora lembrei-me que o município me pediu para perguntar, porque já pediu também há imenso tempo, uma situação idêntica na rua Joaquim Magalhães, em que também não consegue, quando estacionam carros do outro lado, não consegue nem entrar nem sair da sua garagem. E como isto já foi há muito tempo, eu por acaso depois não me lembrei de perguntar, e agora que vi é que me lembrei. Mas ou seja, nós fomos apreciando vieram-nos muitas situações, têm estado a chegar muitas situações, e vão chegar naturalmente, até porque e depois destas tomadas de decisão vão continuar a chegar. Pronto, e por isso é que eu percebo que os seus vereadores se abstenham. Estas coisas são muito chatas e as pessoas e a seguir vão continuando a chegar, porque agora tomam-se estas decisões, mas depois há algumas pessoas que agora estavam satisfeitas que vão deixar de estar. Isto é da vida, é preciso tomar decisões e, portanto, quem não quer tomar decisões não pode vir para aqui. O que é que eu ia dizer relativamente à rua Joaquim Magalhães? Não tive problema nenhum em estar 10 anos a tomar decisões. Ótimo, e foi, algumas se calhar deviam ter sido tomadas e não foram, mas isso agora cada um aprecia, exatamente, cada um aprecia. Eu considero que há muitas decisões que deviam ter sido tomadas que não foram, mas eram muito aborrecidas e eu também percebo, mas a gente toma agora, não há problema. Toma. Às vezes tem dias. Agora a questão é, relativamente à Rua Joaquim Magalhães, essa questão também foi trazida. O problema, e foram trazidas questões relativamente ao excesso de velocidade em várias vias e a problemas de estacionamento em várias vias e, enfim, vêm todos os dias e portanto, têm que ir sendo decididos naturalmente conforme as necessidades e conforme a oportunidade e a possibilidade que nós temos de gerar aqui alguns consensos à volta disto. Essa situação também está a ser vista, sendo certo que as pessoas têm que perceber que se nós proibirmos o estacionamento ao longo de um conjunto de ruas, as pessoas não têm onde pôr quem não tem garagem não tem onde pôr o carro. E, portanto, aquilo que se está a procurar é criar zonas onde é permitido estacionar e outras zonas em que se deixa obrigatoriamente espaço, de maneira a que as pessoas que pretendem entrar para dentro das suas casas consigam, pelo menos, fazer a manobra
de entrar e sair, quando as ruas são mais estreitas. Isso não dá para ir alargar as ruas, temos que procurar encontrar aqui soluções que possam salvaguardar o interesse e os direitos de cada município. Eu punha esta proposta, então, à votação, julgo que estão esclarecidas as questões. Proposta de regulação do estacionamento da Travessa dos Moinhos, com os termos em que estão propostos de colocação de um sinal, que eu referi há pouco, um sinal vertical de estacionamento proibido, após a bolsa de estacionamento longitudinal e no sentido da Rua Ricardo Durão para a Rua Manuel Paciência Gaspar, conforme a imagem que está na documentação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores da CDU. Por falar em falta de decisão, a proposta a seguir, que é o ponto 12, é uma proposta para a alteração da circulação do trânsito nas ruas Manuel Paciência Gaspar e Dr. Queiroz Vaz Guedes, que vem também para deliberação. Este é um problema que eu julgo que é ainda mais premente relativamente à circulação de trânsito no nosso concelho. Ela foi também objeto de discussão e de encontrar soluções e de dirimir ali um conjunto de argumentos no Conselho Municipal de Segurança, e há um conjunto de situações complexas, de resistências, mas que neste momento é preciso, urge ultrapassar. Quer a Rua Queiroz Vaz Guedes, quer a Rua Manuel Paciência Gaspar, são vias que têm, em geral, bastante trânsito, e são artérias com maior utilização dentro do espaço, dentro da vila e dentro da zona urbana mais populosa, digamos assim, e têm um conjunto de constrangimentos, quer quanto à circulação de viaturas ligeiras, quer quanto à circulação de veículos pesados, quer quanto ao estacionamento, e que, no nosso entendimento, urge ultrapassar. E, portanto, a proposta que vem na documentação dos senhores vereadores, apesar de vir agora à reunião de Câmara, eu julgo que ela já existiu neste sentido, já existiu com esta configuração em tempos e depois foi revertida, não faço ideia por que razão, mas a verdade é que, do nosso ponto de vista, se justifica que haja um único sentido de trânsito em cada uma destas ruas, e é isso que vem proposto nesta proposta. Dá a palavra aos senhores vereadores para fazerem uso, se entenderem, senhor vereador. Muito bem. Então, assim sendo, eu punha o ponto 12 à votação, relativamente à proposta de alteração de circulação de trânsito nas ruas Manuel Paciência Gaspar e Dr. Queiroz Vaz Guedes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com os votos de abstenção dos senhores vereadores da CDU. Nós chegamos então assim ao final da nossa ordem de trabalhos de hoje. E eu não há público na sala, portanto, eu por acaso no início da reunião não fiz referência nem convidei o Sr. Vítor se ele queria dizer alguma coisa, porque me esqueci, mas ele já cá não está e, portanto, eventualmente não tinha intervenção para fazer. Vanessa, se faz favor, ler-nos então a minuta da ata.